Muito bem, nós vamos continuar então falando sobre a ceia. E tem um significado espiritual, o sangue, que é o vinho, o suco de uva e o pão. E eu vou ler o texto. Irmão Elias, depois você nos diz, vamos cantar aquele hino Pão da Vida. Você vem aqui depois, porque aí eu faço parte da minha mensagem, para eu poder falar e nós pensarmos bem profundamente sobre a ceia. Nós precisamos de aprender sobre a ceia, aprender sobre o porquê que fazemos isso. Então, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 17 já diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, e aí Paulo escreve: ordená-las-ei quando for. Pensando na ceia, vamos lá, irmão Elias, vamos cantar um hino aqui, vamos pensar um pouco nesse momento que é importante, muito importante para nós. Bom dia, irmãos. Dá um pouquinho de retorno, por favor, no violão.
Obrigado, irmãos. Irmãos, notaram? Nós vamos participar, não é o corpo e o sangue, é apenas um símbolo, mas nós vamos participar. A nossa ideia é servir ao nosso Senhor. Essa é a ideia. A ideia é que nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para agradar ao Senhor e não para agradar a nós mesmos. Então, esta é a ideia de tudo. E aí nós vamos ver, continuar vendo, né, sobre a ceia, que nós começamos a ver na última ceia, no mês passado, né? Então, eu vou voltar aqui para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e eu vou tentar brevemente falar o que estava acontecendo lá. Lá, irmãos, eles comiam, era uma reunião, comida, ceia judaica, né, como Jesus fez. Só que daí, irmãos, cada um comia, levava a sua própria comida e comia na sua panelinha, do seu jeito, desprezando os outros. E isso, irmão, Paulo dá uma repreensão dura nisso. Ele fala, isso daqui não é motivo de falar, que bom que vocês são amigos. Não, porque a ideia é o corpo. Vamos lembrar que é uma carta, né? O capítulo 11 não está destacado, é um corpo. Então nós temos que servir a Cristo de uma forma total aqui entre nós, tirando a minha preferência pessoal e até convivendo com pessoas que normalmente eu não convivo. Porque senão a igreja, ela se torna, irmãos, uma espécie de um monte de pedacinhos intransponíveis. De quem que você é a turma? Vou brincar da nossa igreja aqui, tá? Não, você é do coral, você é do louvor, você é dos diáconos, então começa a fechar. E Paulo está repreendendo isso. E vamos notar que era uma igreja, nós não podemos esquecer, sempre lembre de Coríntios como uma igreja. Tá? Ele está falando daquela igreja local. E nós não podemos notar que no começo da carta ele já fala, olha, vocês têm facção. Uns falam que são de Apolo, outros falam que são de Paulo. Então o que acontece? Esse sentimento faccioso estava tomando conta. E quando nós temos isso, irmão, sabe o que acontece? Você impede a entrada de uma terceira pessoa. Quando você se fecha no seu grupo, o outro não entra. Isso é natural, é assim que funciona. Por exemplo, você já teve alguma alergia, talvez. Que bom que nunca teve. Mas você sabe que ninguém nasce com alergia. Alergia, na verdade, é uma reação do corpo dizendo, não te conheço. Então, né, vou brincar aqui, hein? Vamos brincar. Como a gente é pobre, quando come camarão uma vez na vida está na morte, a hora que come o corpo fala, não te conheço, claro, nunca comeu. E daí a gente fica mal, é difícil ter alergia de arroz, de feijão, é difícil, porque é verdade, você vai comendo todo dia, alergia é isso, irmão, pode procurar, alergia são os anticorpos que vêm e falam, não conheço essa turma aqui, vamos tirar ele fora. E aí, irmãos, nós precisamos de tomar cuidado, porque o anticorpo ele é feito para proteger de ameaça externa, mas ele deve reconhecer os amigos. Isso não é ruim, isso não faz mal. E aí a minha pergunta, eu como membro, estou tendo uma reação alérgica contra alguém? É de se pensar. Porque é isso que Paulo está, de certa forma, falando aqui. Eu tenho uma reação alérgica contra alguém. Eu não quero esta pessoa aqui perto. Eu até tolero, mas eu vou dizer, não quero você do meu lado. Então, isso nós temos que nos preocupar. É isso que está acontecendo aqui. E aí surge, nós já vimos na semana passada, ou no mês passado, perdão, quais são os elementos da ceia. Nós vamos repisar hoje o que é, né, quando ela começa. Quando ela é a Páscoa, na verdade, era isso que eles estão comemorando, a Páscoa, que é quando o povo de Israel é liberto do Egito. Deus manda aquelas pragas, as 9 pragas, e na 10ª praga, ele fala, mate um cordeiro sem mácula. Pegue o seu sangue e passe nos batentes da porta. E quando o anjo da morte passar, ele não entrará e não vai matar o primogênito desta casa. Por isso que vem Páscoa, de passar sobre. Essa é a ideia, pensar,
passar sobre a casa e não matar ninguém. Esta é a ideia aqui. E aí foi o que nós vimos a semana passada, e aí nós começamos, eu falei que hoje nós íamos pensar um pouco no pão e no elemento aqui, no vinho, né, o suco de uva. Vou pegar aqui. E aí começa. Você que é de outra igreja, daqui a pouco eu falo com você, mas você que está assistindo aí. Nós usamos aqui, não sei como a sua igreja usa, isso, a administração da ceia, irmãos, é da igreja. Da igreja. Tem igreja que usa pão de forma, tal. A gente aqui nunca usou. A gente não usou. A gente preserva o simbolismo. Porque já que é para ser um símbolo, a gente quer um símbolo que represente verdadeiramente a pessoa. Ou o que você está fazendo. Então, por exemplo, esse pão aqui sempre é feito aqui por alguém da igreja. E é sempre água e farinha, não tem fermento. Pode pôr sal, hein, irmãos que não querem. O que não pode ter é fermento. Naquela época, irmãos, porque na Páscoa não deu a ideia de você não ter fermento, é que tinha que livrar todo o fermento, e ainda hoje, o povo judeu, quando vai comemorar a Páscoa deles, que é em outra época, eles tiram todo o fermento da casa. A ideia era que Deus falou para não ter fermento, porque eles estavam com pressa, eles não tinham tempo de esperar fermentar. Estamos falando aqui de milênios atrás, não é como hoje, você compra o fermento pronto, tá? E aí, a gente costuma, ou aliás, Paulo, ele vai levando esta ideia de fermento, e eu peço para você, toda a ceia, a gente lê esse texto. Raras vezes que a gente não lê. Ou lê esse, ou lá em Mateus, na última ceia, raramente. Mas quando você lê, pense na primeira carta aos Coríntios. Pense numa conversa. Quando você lê uma carta de ponta a ponta, pensa numa conversa, ou numa aula, ou numa instrução. Então, se você voltar, o que Paulo já está levando para isso, para o fermento? Ele está levando. Ele tem um propósito. Quando você volta em 1 Coríntios capítulo 5, se você quiser voltar comigo, tudo bem, senão eu vou ler para você. No capítulo 5 tinha um problema seríssimo, de um ato terrível lá, de fornicação, enfim, terrível, um pecado sexual muito grave. Paulo está dando uma bronca neles, fala, vocês têm que mudar, porque ele diz, o pecado que estão cometendo, nem lá fora, nem fora da igreja se vê. E aí nós já temos que pensar, né, porque eu vou ler só o versículo 1, para você pegar o contexto. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Eu vou parar aqui, por quê? Porque, irmãos, é assim, sabe aquela ideia de que eu sou crente, quer dizer que eu não posso fazer nada? Eu sou crente, eu tenho que dar testemunho de Cristo, é isso mesmo. Mas por que eu não posso fazer aquilo? Porque você é crente, você vai obedecer a Bíblia, pronto, é assim. Não vai obedecer pastor, não vai obedecer igreja, vai obedecer a Bíblia Sagrada, é isso. Então, o seu testemunho tem que ser melhor do que o seu vizinho. Você vai ser internado, você tem que ser o melhor paciente. Oxa, já se viu? Já pensou as enfermeiras, tem gente aqui que trabalha na área de saúde, hein? Já pensou e não vai naquele quarto? Quem quer naquele quarto? Ninguém quer, porque tem um crente chato lá. Não é possível. Não, eu falo, não deve ser você. Porque você tem que ser alguém que evangelize o hospital, já que você está lá, não está lá porque Deus está te punindo. Quem sabe você não está lá para evangelizar os enfermeiros. Lembra que Paulo, quando foi preso, ao invés de ele reclamar, ele disse, toda a guarda pretoriana já ouviu do evangelho. Já que eu estou aqui, eu vou falar de Cristo. Então, o que você faz no hospital, além de reclamar? Tem que pensar nisso. E aí, voltando no capítulo 5, quando ele fala, vocês têm que mudar, no verso 7, ele é bem claro. E aí ele usa o termo fermento. Olha, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso,
façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. Ázimos ou asmo é sem fermento, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nota que ele põe aqui, entre vírgulas na minha aqui, Cristo, nossa Páscoa, um apóstolo aqui, né? Isso, nossa Páscoa. Irmãos, o assunto vai chegar lá no capítulo 11. Então, leia desse jeito. Olha, ele está preparando o terreno. Ele está aproveitando, porque olha no capítulo 11 e no capítulo 5. Irmãos, olha o tamanho do pecado que estava lá. Tinha um homem abusando da madrasta. E aí vão tomar ceia. E aí você começa a fazer a ligação, vocês de TI aí, o link entre uma coisa e outra. Olha, ele está puxando o assunto aqui, preparando lá para frente. É assim que funciona. É desse jeito. Você aí que namora ou pretende namorar, lembre, você está fazendo um link para o seu casamento. O seu casamento vai ser um reflexo do seu namoro. Começa já a preparar. É desse jeito. Não, ele vai melhorar. Perdoe minha sinceridade. Não vai. Não vai melhorar. Casamento não melhora ninguém. Cristo melhora. Cristo transforma. Cristo muda. Casamento e estudo não transforma. Teu esposo, sua esposa, é aquele namorado, aquela namorada que você tinha. A não ser que ele se converteu. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí você pode perguntar para alguém que casou, ou que namorou alguém, ou que conheceu alguém que não era crente e depois se converteu. Aí você pode notar e você pode saber se mudou ou não. Então, é assim. E aí Paulo está, olha aqui, ó, ele está lá atrás, puxando. E Paulo usa essa metáfora, né, essa comparação do fermento, muitas vezes lá em Gálatas, quando ele fala das heresias entrando aos poucos na igreja, ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando do fermento, e é esta razão que ele quer chegar, ou que ele chega, até 1 Coríntios 11 também, quando ele fala do pão sem fermento. Por isso que nós usamos esse pão sem fermento. Tá? É por isso que você toma pão sem fermento. Pastor, se eu for para uma igreja que usa um pão de forma, usa, sei lá, rosca de coco, pode usar o que quiser. O que eu faço? Ou você come o que a igreja determinou, você não vai para a igreja, o problema é seu. Não vai ficar brigando com a igreja lá. Ué, a igreja deles, eles que vão dar conta. Quem administra a ceia é a igreja, não é você. Então, se você não concorda, não vou para lá porque eu não concordo, vai para outra igreja, pronto. O Brasil é livre, graças a Deus, tem um monte de igreja, vai para qualquer outra aí. Então, começa a pensar no que pode e no que não pode. Eu vou voltar fazendo essa comparação, irmãos, porque Cristo compara o casamento com ele e a sua igreja, ele e a sua noiva. Então, é importante. Como é que, de novo, falando com os namorados aí, né? Ou com os jovens, que pretendem namorar. Ó, o que não serve para mim? Até onde eu aguento? Tem coisa que eu não vou aguentar, então isso não vai. Não, sabe? Por exemplo, de vez em quando a gente discute um pouco, tá? Grita, então não deixa gritar. Aí você não tolera. Ou violência, some, não fica perto. Nem de homem nem de mulher, não fica perto. Porque depois não melhora, piora. Tem um violento lá dentro, uma violenta, não faça isso. Então, só para você tomar cuidado. Voltando aí Paulo fala desse fermento. E por que aí ele chega em pão sem fermento? Até porque lá em Coríntios 5, no capítulo 11, verso 5, ele fala Cristo nossa Páscoa. Ele está falando de Cristo. E isso é que pesa. Quando ele fala de Cristo, ele tem que ir na doutrina bíblica. O que diz Pedro? Vamos lá para a carta do apóstolo Pedro? Eu volto já, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. E olha, você que está nos assistindo aí, hoje é um culto mais doutrinário, né? Então, de vez em quando, você vai ter que escutar algumas coisas.
Irmãos, não é primeira a Pedro, não, é de Pedro. Né? Pode ser primeira a Timóteo, porque é para Timóteo, mas aqui não é para Pedro, é de Pedro. Então você fala primeiro Pedro, ou primeira Pedro, ou primeira de Pedro, tá bom? Então, no capítulo 2, verso 22, falando, no verso 21, ele diz, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o engano. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Pastor, eu não consigo. É impossível conseguir, mas é muito possível tentar. Tentar é possível. Eu quero ser perfeito, até porque em Mateus 5,48, Jesus fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, ele mandou que nós tentássemos. E quando vamos conseguir? Nós vamos tentar, até o dia que o corpo for glorificado, mas nós vamos tentar, não vamos desanimar. E você vai notar que Cristo não era perfeito para os apóstolos, não, ele era perfeito para todo mundo. Lembra do julgamento de Pilatos? Por que ele lava as mãos? Porque ele fala, estou livre do sangue desse inocente, porque eu não vejo nele crime nenhum. Lembra do que ele diz? Então, o testemunho de Cristo não era só para os de dentro, era também para os de fora. E se, como disse o apóstolo Pedro em sua carta, que nós temos que seguir a sua pisada, irmãos, hoje nós vamos tomar ceia, e eu já vou te avisando, você que nos visita, é só para os membros da igreja, eu vou explicar daqui a pouco por quê, mas eu queria só lhe dizer que você nós temos que seguir os passos de Jesus, que é para ter um testemunho sem pecado dentro e fora da igreja. E não é impossível isso, irmão. Você que é um leitor da Bíblia, ou pelo menos que conhece, lembra de Daniel? Fizeram um complô contra ele, não vamos achar nada contra esse homem, a não ser na lei do seu Deus. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Nós temos que dar testemunho. As pessoas nos enganam nas suas teses, hein? Tomar cuidado. Vocês devem ter visto aí essa semana, aí, uma promotora de um estado aqui do Brasil, alguém falou Deus e ela disse que era inconstitucional. Vocês devem ter ouvido isso. Irmãos, olha, sabe como é que começa a Constituição? Esse país, sob a proteção de Deus, está na Constituição isso. Ela só esqueceu de ler. Então, não vai por essa pauta, irmão. Não vai. Pega a sua Constituição, você baixa na internet, coloca Constituição Federal e começa a ler. No começo você vai ler que é proteção de Deus. Agora a gente engole tudo isso. Não deixa engolir. As pessoas estão dando um testemunho mau e nós estamos engolindo. Nós não precisamos de brigar. Nós temos só que testemunhar. E hoje é um culto de testemunho. Testemunho de união, testemunho de disciplina, testemunho de servidão ao Senhor Deus. Decisão de querer ser como, ou testemunho, ou de ser como Jesus Cristo. Pense nisso. Vamos lá. O que acontece? Quando nós falamos desse pão sem fermento, é uma das razões que você, membro de Vila São José, come um pão sem fermento, tá? Esta é a razão, porque Jesus é a Páscoa. Jesus é o pão, e vamos lembrar, quando você lê 1 Coríntios, você tem que ler saber da carta aos Coríntios, tem que saber o que Pedro fala, tem que saber o que Cristo fala, tem que saber do contexto. O povo institui a Páscoa, aliás, Deus institui a Páscoa para o povo, quando ele sai do Egito, e quando ele sai do Egito, eles reclamam de pão que não tem, e Deus faz cair o maná. Lembra, faz cair o maná, que sustentava dia a dia aquelas pessoas no deserto. E o que é que Cristo fala do maná? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 6. Você que não tem destreza bíblica está sofrendo comigo hoje, mas eu quero dizer que eu estou lendo os textos, tá? E depois você pode pegar esse vídeo aqui que vai estar disponível aí no YouTube e você pode ouvir de novo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 32,
Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, que era o maná, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, pense nisso. Servir a Cristo é mais do que esse dizer crente, assistir, ouvir os louvores o dia inteiro, que alguns nem evangélicos são, mas a gente escuta, e vir na igreja de vez em quando. De vez em quando. Nem toda semana não consegue vir. De vez em quando, irmãos. Não é para isso que nós somos chamados, não é para isso. Você pode fazer isso, porque você é livre, você está com Deus. Eu só quero te dizer que não é para isso. Nós somos chamados para participar. Participar é ser parte. Então nós vamos quebrar as nossas barreiras. E você não precisa de olhar, mas esta pessoa que está ao seu lado e as que estão à minha frente, fazem parte de mim e eu delas. Essa pessoa faz parte de você e você dela. Por mais que você fale, mas eu não concordo com um monte de coisa, mas o meu corpo não concorda com um monte de coisa. Pensa, não sei como é que é você, né? Pergunta para sua mão se ela acha o pé bonito. Vai achar feio. Não concorda, meu corpo não concorda. O corpo não, mas ele tem que conviver, e é isso que vamos fazer. Só que, qual é a ideia? A ideia de um corpo é manter a vida. Essa é a ideia do corpo. Ele tem que manter a vida. Né? Por isso que, olha, pensa bem, você está no ônibus, lendo. Aí começa a mexer o ônibus. Aí tem gente que passa mal. Não é? Sabe o que acontece isso, irmãos? O corpo fala assim, está tudo reto aqui. E o meu dono, que sou eu, está ficando tonto, está envenenado. E daí ele fala, vou vomitar, desculpa vou falar a palavra, vou vomitar. Por quê? Ele fala, vou jogar fora porque ela está envenenada. Olha, o corpo está se preservando, fala, vai cair fora porque eu estou envenenado. É por isso que você passa mal. Porque o horizonte fica assim, ele fala, está tudo reto. E o horizonte está se envenenando, o meu dono aqui, eu vou pôr tudo para fora. É isso que ele faz. Então, irmãos, o corpo é feito para sobreviver. Por que você desmaia? Porque vai morrer, vou desligar. Quando você desmaia, irmão, é igual você de saúde depois me corrige aí, tá? Eu estou falando pela experiência aí, tá? Porque é igual sono, irmão. Sono é stand-by. Sabe a sua televisão, fica aquela luzinha assim, para a hora que apertar, acender, é só isso, o corpo fica stand-by. Desliga tudo que não é necessário. Tudo que não é necessário, desliga. Fala, vamos desligando, só deixa o necessário para que se precisar, se alguém apertar o start, eu estou em pé. É para isso. Da mesma forma, irmãos, aqui, olha, nós estamos prontos, unidos. Qual é o nosso objetivo? Manter o corpo vivo. Qual corpo? O corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos vida e vida abundante em Cristo. É isso que ele está fazendo. Jesus fala que ele é o pão da vida, então o pão sem fermento, a Páscoa, como Paulo fala, ele está pegando os coríntios, que estavam com aquele pecado enorme, está trazendo, e eles vão comemorar a Páscoa ainda. Eles estão ali. Então Paulo está escrevendo para eles sobre as coisas que ele escutou. Bom, e aí vem o vinho ou suco de uva. Vamos lá. Irmãos, o vinho faz parte da cultura milenar judaica. O judeu toma vinho. Tá? Em alguma igreja que você for, pode tomar vinho fermentado ou suco de uva. Nós optamos por suco de uva. E por quê? Porque uma pessoa que é alcoólica, ou alcoólatra, me perdoa, depois vocês cortam se eu falar a palavra errada, tá? Aqui, o português exige, né? Alcoólatra, o que idolatra o álcool. Alcoólico é a bebida, mas tá bom,
Depois vocês me cancelam aí, né? Não faz corte, por favor. Porque agora é alcoólico, né? Não, você não é alcoólico, você é alcoólatra. Alcoólico é a bebida. Ué. Mas aí é questão de português. Como o português não tem muito a ver agora, né? Paciência. Vamos lá, olha. Então, a gente usa, porque se uma pessoa é dependente, uma palavra melhor, é dependente do álcool, se ele tomar aquele cálicezinho, é um gatilho para ele voltar ao alcoolismo. Então a gente fala, vamos evitar isso. Porque nós queremos servir o corpo. Uma pessoa, muitos anos atrás, falou, olha, eu não posso tomar conservante. Sou alérgico. Eu falei, não tem importância. O irmão Genésio, que é o nosso diácono mais antigo que cuida disso, ele compra sempre aquele suco de uva integral. Sem conservantes, sem açúcar, ele compra esse. Fala, irmão, compra só esse. Porque nós estamos aqui para servir. E esse que é o que a gente quer fazer. E também porque o sangue de Cristo é um sangue puro. Essa é a ideia. Então você vai tomar aqui, você que é membro de Vila São José, e só você vai tomar, que é o suco de uva. Porque a palavra vinho vem de vide, que é parreira. Uva, suco da uva. Tanto que o nazireu, que era um voto do Antigo Testamento, que o homem fazia e não cortava o cabelo, não passava navalha por um período, e não bebia vinho e nada que saísse da uva. Não podia mastigar casca de uva, não podia comer caroço de uva, não podia chupar uva, não podia tomar... Nada, era tudo proibido. Era esta a ideia. Deus já nos preparando, porque, irmãos, olha, Deus está preparando para Cristo, que é o cumprimento da Páscoa. Então, o que acontece? E aí, por que sangue? Porque o sangue é a vida. Por isso que Jesus deu o sangue. E eu vou brincar, por favor, entenda, não é heresia. Não adiantava falar, Cristo deu o fígado, que é fonte de vitamina. Não. Jesus deu o coração, porque o coração é fonte da bombeamento para o sangue. Não. É o sangue, porque o sangue é a vida, segundo a Bíblia. Quando você pega Levítico, meu visitante, você sofrendo, me perdoe, mas vamos lá, eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender junto com vocês, né? Ensinar não. Levítico 17, que é lá no Antigo Testamento, é o terceiro livro da Bíblia, tá? Tá lá pela sua página 120, cento e pouco aí. Levítico 17, no verso 10, diz assim: e qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinem entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porém minha face, e a extirparei do seu povo. Ele era expulso do povo, porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação pela alma. A Bíblia não é um livro de ciência. Mas milênios depois, século talvez 17, 18, alguém descobriu que fazendo o exame de sangue, olha, hoje vocês da saúde aí tem que escrever uma carta para mim, hein? Eu estou falando coisa da sua área aí. Descobriu que o exame de sangue podia descobrir tudo. Até o exame de próstata, que os homens temiam, é pelo exame de sangue que resolve. Cada vez agora que você pedir exame de sangue, vai vir mais coisa lá para pedir. Pode ver, ó. Toda vez ele descobre alguma coisa a mais. Antes, exame de sangue era um negocinho assim, agora são 2 folhas de exame de sangue. Pede vitamina, um negócio lá da próstata, hormônio, tudo vai aparecendo no exame de sangue. Eu falei, a Bíblia não é um livro de ciência. É um livro de princípios religiosos para obedecer a Deus, mas já estava lá. A vida da carne está no sangue. E este sangue que estamos falando aqui, quando Jesus institui a ceia, porque Paulo aqui, lembra que no começo da carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
E Jesus tinha ensinado isso para os outros apóstolos e depois ensina particularmente para Paulo. Mas olha o que ele ensina. Lucas capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, está lá, o terceiro evangelho lá no Novo Testamento, vai estar quase na página 1000 aí, se você tiver página, se for no celular está mais fácil. Lucas capítulo 22, verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Novo Testamento é novo pacto, nova aliança. Aquele sangue do Cordeiro que livrou da morte os primogênitos, era um tipo, um exemplo, um prenúncio do sangue de Cristo, que uma vez passado no nosso coração, coração no sentido de centro de decisões e de emoções, livra todos da morte, não só os primogênitos. Porque é isto que ele que ele fez conosco. Ele tirou os nossos pecados pelo Cordeiro de Deus, que é Cristo, derramando o sangue imaculado derramado na cruz. Então, irmãos, a ceia é um símbolo muito, muito, muito importante. Olha, quando a gente vai fazer casamento, eu e o pastor Neil temos a ideia, né, o pastor Ricardo, de que é uma data única na vida da pessoa. Então, às vezes, suspendemos as coisas que temos que fazer, ajustamos, porque é único. É único, só vai casar aquela vez. Você pensa nisso. Então, da mesma forma, irmãos, a ceia, apesar de não ser um evento único, em nossa igreja praticamos todos os meses, no mínimo, e ainda no fim do ano, e ainda quando vem um membro que mora muito distante, etc., mas ainda que seja um evento não único, mas ele é raro, e ele acaba sendo, irmãos, especial. Sabe, todo culto especial, eu sei, irmão, que todo culto é especial. Mas é que você vem num culto de quarta-feira, nós vamos orar. Então, se você não vem, é porque talvez, se você pode vir e não vem, é talvez porque você não dê importância à oração, não tem importância. Não queira saber dos problemas das pessoas, não tem importância, é o seu jeito. Mas o culto de oração é esse. Você vem sexta-feira de manhã aqui, nós vamos estudar a Bíblia versículo por versículo. Talvez você fale, não, mas eu não gosto de dar assim, então não venha, não tem importância. Mas a ceia é onde eu vou dizer para você, meu irmão, eu te amo, eu estou com você. A ceia é para dizer, eu estou com Cristo e eu quero participar deste sangue imaculado e deste corpo sem fermento, sem maldade, sem heresia, como Paulo falou lá no capítulo 5, tirando o fermento da malícia e da maldade, mas vindo com o ázimo, né, o pão sem fermento da sinceridade. Mas talvez você não goste, daí você fala, então eu não vou porque eu não gosto, não quero ser sincero. Quero continuar na maldice. Eu não estou dizendo que está fazendo isso, tá? Eu estou dizendo que você pode estar transmitindo isso. Porque quando a pessoa falta, fala, o que está acontecendo com você? Por que você está faltando? É só você pensar. Não vou te perguntar, pergunta você mesmo para você. Então, só pense nisso. É um culto importantíssimo. Todos são importantes. E este, pelo símbolo dele, é um negócio mais importante. Sabe aquela ideia de que, olha, eu não fui no seu casamento, porque, sabe, na verdade, eu tinha uma outra coisa para fazer, tinha um jogo para assistir, eu não fui, não tem importância. Depois eu te visito em casa, você que já casou, é igual? Não é. Pode ficar morando na casa todo dia, não é igual, faltou no casamento. A manchinha vai ficar sempre lá. Não foi no casamento. Então, é uma coisa para se pensar. Então, a ceia, irmãos, é desse jeito. E agora vamos para lá, para o final da nossa parte aqui, eu estou passando do tempo, mas eu preciso de falar agora, o porquê que nesta igreja, você que nos visita e você que nos assiste, só tomamos ceia os membros da igreja local, Igreja Batista de Vila São José. Tomamos aqui na sede da igreja, porque o nosso estatuto diz isso, mas vamos lá.
Qual a diferença? É porque nós cremos que a palavra igreja é assembleia e é uma palavra institucional. Então, para nós batistas, chamados históricos, não cremos na igreja universal e invisível. A gente crê que este grupo de membros de todos os tempos, de todo lugar do mundo, todas as épocas, é a família de Deus. A família de Deus estará no céu. A igreja não salva. A igreja é uma instituição aqui da terra. Tanto que no céu não vai ter igreja, vai ter uma igreja assim. Aí sim vai ser universal, porque vai estar só sob um comando, que o apóstolo Pedro chama de o nosso sumo pastor. Ele será o pastor, aí sim. Então lá eu não vou ser pastor, você não vai ser membro do grupo de louvor, não vai ser diácono, não vai ser nada. Lá todos somos servos e olha, se tiver servo e o adjetivo fiel, se dê por contente. Tá ótimo, é o máximo da condecoração que a gente precisa. Mas vamos lá. E aí, como nós cremos na igreja local, por quê? Porque Paulo, e você sabe disso, você que é membro da igreja, daqui a pouco, quando eu for administrar a ceia, né? O que vai dizer? Vai dizer assim, ó, capítulo 11, eu vou lá de novo, hein? Ó. Verso 28 do capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está falando do julgamento na igreja. Então, você que está assistindo aqui, você que não é membro, mas pode ficar aqui, daqui a pouco teremos ceia. E quando há um pecado que os parlamentares lá, quando fazem as coisas erradas, eles chamam de quebra do decoro parlamentar. A gente tem uma espécie de quebra de decoro cristão também. A gente fala que a pessoa está em pecado. E assim como os parlamentares aqui nossos, eles tiram a pessoa, Paulo manda tirar a pessoa. Se você voltar lá para 1 Coríntios 5, eu não vou lá, ele fala, tira dentre vós. Então nós vamos julgar, e eu só posso julgar os membros desta igreja. Por exemplo, você imagina quantos de crentes que tem no Brasil? Diz que é 30% evangélico. Será que algum está pecando hoje? Será que 1% está pecando hoje? Será que... Eu vou parar a porcentagem, senão é capaz de ficar ruim o negócio, né? Vamos para lá, estamos julgando aqui. Mas você entende? Então nós vamos fazer aqui, ó. A ceia é local. Por isso que quando nós, de Vila São José, vamos para outra igreja, a gente passa uma espécie de vergonha, porque as pessoas vêm e dizem, toma a ceia. Eu falo, não tomo. E aí depois, geralmente vem um diácono e fala, você está em pecado, meu irmão. Você não pode. Ele fala, não, é que na minha igreja a gente só toma a ceia na igreja local. E daí, se o diácono falar para você assim, mas seu pastor não precisa ficar sabendo, aí você não vai para a igreja, porque ele está dizendo a mentir. Aí você não aparece lá, não. Aí você fala, não serviu, Deus já me revelou que não serve para mim. Fala, não, eu não vou tomar. E o que acontece? Quando você volta, vamos voltar lá, hein? Mateus capítulo 26, Jesus instituindo a ceia. Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, capítulo 26. No verso 26, Jesus instituiu a ceia. E quando comiam, estavam comendo a ceia, a Páscoa judaica, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. Se você for no mesmo capítulo 26, verso 20, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus tomou a ceia com os 12. Mas espera aí, não tinha mais discípulos? Tinha.
Ele não tinha mandado 70 evangelizar? Tinha. Ué, nesses 12, cadê aqueles 2 que iam para o caminho de Emaús? Cadê o Cleopas aqui? Não está. A igreja é instituída só sobre os apóstolos. Aqui está sendo instituída a igreja, são só os 12 apóstolos. Era uma igreja local, tinha muitos discípulos, mas era a igreja local. Quando Paulo foi esparramando, que foi Paulo usado para isso, Filipe também, mas foram organizando outras igrejas, Pedro, né? E aí cada um foi tomando a sua ceia. Então, a igreja é local, até porque, voltando para o nosso texto, 1 Coríntios capítulo 11, no verso 20, o que ele vai dizer? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, é o ajuntamento que ele está falando. Esse ajuntamento é local, local. Então, nós temos que pensar, irmãos, que a ceia, ela é feita, irmãos, para a igreja local. Então, você que está aqui hoje, em Vila São José, mas não é membro, você ainda não vai tomar a ceia. Um dia que você for membro aqui, você pode tomar a ceia. Porque nós vamos precisar de cumprir as 2 ordenanças. Batismo, se você não for batizado, e a ceia. E aí você vai tomar esta ceia. Só lembrando, olha, resumindo, para a gente partir para a nossa ceia. A ceia é uma ordenança do Senhor. Os elementos da ceia são esse pão ázimo, ou um pão sem fermento, e um suco da vide. No nosso caso, um suco de uva. Tá bom? Podemos chamar de vinho. Tá certo? Então, aqui, esses são os elementos que Jesus tomou, e a ceia é restrita à igreja local, porque nós temos julgamentos entre nós, para não sermos julgados com o mundo. Tá bom? Hoje, Pedro, eu passei 10 minutos aqui, mas para os irmãos, para a gente entender a razão da nossa fé. Tá certo? Nós vamos orar agora, e depois, antes da ceia ainda, vou chamar o irmão Saulo, porque nós temos que receber um membro aqui antes, né? Porque senão ele não consegue tomar ceia, né? É isso aí, né, Saulo? Vamos orar primeiro. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela ceia, onde nós podemos aprender a Tua palavra, Senhor Deus, cada coisa da Tua Bíblia, e agora aprendemos sobre a comunhão, sobre a pureza do Teu Filho Jesus, do sangue e do corpo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Pai, o Vinícius, o irmão que será recebido, te peço que possa se integrar completamente e que nossa igreja possa recebê-lo com muito amor. Peço por outros que ouviram a mensagem da Tua palavra, que possam também mudar a vida, todos nós, daquilo que não estamos te agradando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.